Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Bruno Werner. Vou trabalhar com vocês agora o nosso novo tópico, que é a expansão marítima e comercial europeia, o processo das grandes navegações. Vamos trabalhar com as mudanças que existiram na Europa e, consequentemente, no mundo inteiro, a partir desse movimento, a partir dessa situação. Então, na verdade, vamos fazer esse trabalhinho aqui para a gente tentar entender alguns tópicos e algumas situações. Aqui é o Monumento dos Descobridores, fica em Lisboa, próximo ali da onde saíam as grandes navegações em direção ao Oceano Atlântico. Então, na verdade, dentro dessa situação, aqui fica o Rio Tejo, né, aqui do lado. Então, na verdade, aqui é a saída desse processo. O que foi o processo de expansão marítima europeia? Na verdade, a expansão marítima foi o processo histórico entre os séculos XV e XVII, né? Todo o processo começa ali com os portugueses ainda no século XV, em 1415, com a tomada do entreposto de Ceuta. Os espanhóis entram depois, ingleses, franceses, e até o século XVII essa dominação dos grandes mares foi fundamental e contribuiu claramente para superar a crise do século XIV e do século XV. Então, na verdade, foi uma forma dos portugueses, ingleses, franceses, espanhóis saírem dessa crise tão imensa e tão marcante. Através das grandes navegações, há uma expansão das atividades comerciais, a gente tem um novo momento comercial, contribuindo para o processo de acumulação de capitais na Europa. Não vamos esquecer que o processo de expansão marítima tem muito a ver com o mercantilismo que a gente viu na última aula. A busca por novas regiões, a busca por novas riquezas, a busca por um desenvolvimento cada vez maior dentro dessa situação. Daí, esse quadrinho aqui mostra muito bem isso. A expansão é uma expansão tanto territorial, a busca por novas terras, quanto comercial, a busca por um comércio diferenciado em localidades cada vez mais distantes. E essa expansão é uma expansão marítima. Na verdade, ela sai um pouco do meio do mar Mediterrâneo e vai até os oceanos Atlântico e Índico. Vale lembrar que existia um medo muito grande dessa dominação. O Oceano Atlântico era chamado pelos europeus de Mar Tenebroso. E essa expansão é uma expansão marítimo-comercial, visando obter um lucro e fortalecimento da burguesia. Só da burguesia? Não, da burguesia e da elite dos reis e de todos esses pontos. A gente tem um enriquecimento absurdo, num primeiro momento, de portugueses e espanhóis, como a gente viu nos tipos de mercantilismo na nossa última aula, como também, posteriormente, de ingleses e franceses que vão trabalhar com a pirataria e com todo esse processo de dominação dentro desse movimento. É aí que a gente vê que, a partir do século XV, a gente teve um impulso imenso pelas viagens ultramarinas. Não era algo simples. Eles tinham medo de... Aqui tem um quadro muito famoso e muito importante, né? Os seres e animais exóticos ou fantásticos na América, né? Os tatus gigantes, os animais que eles não conheciam, a população. Então, na verdade, existia um medo muito grande, existiam algumas lendas, algumas teorias, e um medo muito grande de avançar pelo Mar Tenebroso, pelo famoso Oceano Atlântico. Por quê? Dois pontos eram fundamentais. O primeiro ponto, extremamente importante e emblemático, é que eles ainda acreditavam na ideia dos monstros marinhos. Então, na verdade, os monstros marinhos que existiam dentro dessa proposta era algo fundamental e extremamente importante dentro dessa situação. Eles tinham um medo absurdo do que pudesse existir. Tanto que a grande representação dos mapas da época sempre tem essa imagem de alguns monstros marinhos dentro dessa situação. O segundo tópico é que eles imaginavam que a Terra era plana. Hoje ainda tem gente que ainda acha, que ainda concorda com essa teoria, mas eles achavam que a Terra era plana e você ia cair no precipício. Avançar pelo Oceano Atlântico era algo quase que impossível, inimaginável nesse momento. Era conhecer o total desconhecido dentro desse ponto. Mas a partir de uma necessidade mercantil, ou seja, de uma necessidade econômica, vão ser organizados pelos governos e por companhias de comércio, que na verdade eram empresas privadas a cargo de governo, o objetivo de explorar determinadas regiões. É lógico que a gente não pode esquecer que o objetivo claro e clássico nesse momento eram alguns objetivos, né? O primeiro objetivo era a obtenção de metais preciosos para a cunhagem de moedas. Os metais preciosos na Europa estavam começando a desaparecer. Eles começavam a não existir mais. Era fundamental você ter uma fonte de metais preciosos por todos os cantos. O norte da África existiam poucos metais e eles vão conhecendo pela África e também pela região das Américas, no futuro próximo, uma quantidade imensa de moedas, de metais a partir desse ponto. Mas o foco inicial, o ponto inicial, era o comércio com a região das Índias. Nas Índias existia um tipo de produto que era fundamental para esse momento. Eram as famosas especiarias. As especiarias eram fundamentais dentro dessa situação, porque na verdade eram produtos que modificavam o sabor dos alimentos, que ajudavam a conservar os alimentos. O que eram as especiarias? As especiarias eram cravo, canela, pimenta, sal, açúcar,
produtos que pudessem auxiliar essa determinada produção. Só que existia um problema do século XV, que determinados reinos italianos passaram a ter um monopólio sobre essa produção. O terceiro ponto é que a Europa passava pelo processo de reforma religiosa. E, na verdade, existe uma noção e uma ideia de adquirir novos fiéis cristãos. A partir desses 3 pontos, esses caras vão começar a sair pelos grandes mares. Quais as causas fundamentais e as causas maiores? A necessidade de conquistar novas rotas de comércio. Na verdade, esse é o ponto fundamental. É lógico que os metais preciosos e a catequese eram consequências emblemáticas aqui também. Mas a gente não pode esquecer que o objetivo era o comércio com as especiarias ocidentais. Mas também novas quantidades de metais preciosos. As inovações tecnológicas foram fundamentais para esse momento, atrelado a algo que vai ser muito importante, que na verdade foi o fortalecimento do poder dos reis. Na verdade, a formação das grandes monarquias, não vamos esquecer, a primeira monarquia constituída foi a monarquia portuguesa, e a segunda foi a espanhola. É lógico que Inglaterra e França também se constituíram nesse momento, mas não vamos esquecer que eles estavam participando da Guerra dos 100 Anos. Enquanto isso, portugueses e espanhóis vão se lançar aos grandes mares. Peraí, professor, você está falando que eles querem conquistar o comércio das especiarias orientais. O que isso tem a ver com atravessar o Oceano Atlântico? O que isso tem a ver com a expansão marítima nesse momento? Aqui, gente, olha como é que eram as rotas comerciais. Esse aqui é um mapa mais ou menos do século XV. Então aqui a gente tem a Europa, todo o seu processo europeu, né? Aqui a gente tem a formação de Portugal, da Espanha, aqui a França, a Inglaterra, os reinos germânicos fundamentais aqui. Aqui a gente tem o Império Bizantino, né? Extremamente importante, né? O famoso Império Romano do Oriente, né? Com sua grande sede, a cidade de Constantinopla. E aqui a gente tem o que eles chamam de o Oriente. Então, na verdade, aqui a gente tem alguns povos, algumas situações, os antigos persas, determinados grupos, até a China. Existiam várias rotas comerciais, desde lá do século IX para o século X, que eram as rotas muitas vezes utilizando o território. Então, na verdade, a rota hanseática, a rota do norte, a rota da seda, eram rotas fundamentais e extremamente importantes nesse momento. Mas uma das rotas mais intensas e mais marcantes, constituídas a partir do século X, século XI, foi a rota mediterrânea. Essa rota mediterrânea atravessava o mar Mediterrâneo em direção a Constantinopla. O objetivo de parar em Constantinopla, uma cidade extremamente marcante e desenvolvida, era partir daqui e ir em direção ao Oriente. Dentro dessa rota, um dos pontos mais marcantes e fundamentais era a chegada até a região das Índias. A região das Índias era onde existiam essas especiarias. Então, na verdade, eles andavam aqui, navegavam, no caso, pelo mar Mediterrâneo, passavam por aqui, passavam por determinados estreitos e determinadas regiões, atravessavam aqui a região de Beirute, paravam em Constantinopla. O mar Mediterrâneo era um mar conhecido há muito tempo. Os romanos já conheciam o mar Mediterrâneo, os gregos conheciam o mar Mediterrâneo, os fenícios, os cartagineses, diversos grupos conheciam esse mar. Mas, na verdade, a situação aqui era uma situação muito complicada. Atravessar o mar era algo muito difícil. Para quem já foi à praia à noite, navegou à noite, foi pescar, já foi naqueles cruzeiros em algum momento, a gente sabe que o mar à noite é um total desconhecido. Você olha e você vê um breu total. Sempre que esses caras faziam essas navegações, eles sempre iam próximo à costa. E assim, 2 cidades começaram a ter um desenvolvimento enorme nesse momento. Uma era a cidade de Veneza, a outra cidade que está aqui do outro lado da Península Itálica, chamada Gênova. Sempre. A parada nessas 2 cidades era fundamental. Por quê? Porque eles sabiam que ali sempre teria, nessa viagem em direção a Constantinopla, ali sempre teria alimento, água, às vezes alguns escravos, às vezes algumas cartas náuticas, o processo para você saber se você estava fazendo a navegação de forma interessante. E até aqui, pegava os produtos das Índias. Quando voltava, às vezes até vendia um pouco em Gênova e Veneza, nas feiras que ali existiam, e voltava para sua região, como por exemplo, Lisboa nesse momento. Essas eram as rotas. Essas eram as situações. Só que, na verdade, o que começa a acontecer? A partir de meados do século XIII para o século XIV, o mar Mediterrâneo, que era o caminho natural da Europa para o Oriente, começou a ser cada vez mais valorizado. Quem controlava esse mar, lógico que ia controlar praticamente todo o mercado europeu. E essas 2 cidades, Gênova e Veneza, protegem essa rota comercial. Passam a ter uma influência cada vez maior. Assim, quem quisesse comprar no Oriente teria que pagar o que eles pedissem. O que começou a acontecer? Determinados navegantes, holandeses, portugueses,
espanhóis, franceses, começaram a não parar mais em Gênova e Veneza. Começaram, tanto pela tecnologia de suas embarcações, quanto pela ideia de, pô, vou parar numa cidade um pouquinho antes, de repente eu consigo comprar produtos mais baratos. Começaram a não comprar os produtos de Gênova e Veneza. Essas duas cidades começaram a ficar desesperadas com isso. Em determinado ponto, o comércio com Gênova e Veneza começou a se enfraquecer. Gênova e Veneza, então, criaram uma proposta extremamente importante e emblemática. Como qualquer embarcação, quando saía daqui, parava em Gênova, continuava a sua viagem, ia até Constantinopla, voltava, parava em Veneza, continuava a sua viagem, parava em Gênova e voltava, algumas embarcações começaram a parar antes, começaram a passar direto, começaram a ir cada vez de forma mais distante até Constantinopla. O que aconteceu? As duas burguesias riquíssimas de Gênova e Veneza criaram uma espécie de pedágio nessa região. Quando qualquer um quisesse passar por aqui, teria que pagar uma espécie de pedágio para Gênova ou Veneza, parando ou não em suas cidades. Foi nesse momento que algumas embarcações começaram a pensar de forma diferente. Se você quer ir para algum lugar e não quer pagar o pedágio, como a gente tem hoje aqui, vários pedágios, você tem algumas opções. Opção número 1, tentar buscar uma nova rota para chegar à localidade que você quer. Ponto número 2, tentar furar o pedágio, não pagar o pedágio. Objetivo número 3, pagar o pedágio. Várias embarcações tentaram não passar por aqui. Tentaram fugir do pedágio. Você pode conseguir fugir do pedágio, mas se você for encontrado nesse momento, é bomba na cabeça. Então, na verdade, era algo muito arriscado e muito perigoso. Algumas embarcações percebiam que pagar o pedágio, o seu lucro iria diminuir absurdamente. Foi nesse momento que a solução foi tentar encontrar novas rotas em direção às Índias. Atrelado a isso ainda tinha um outro problema. Além de Gênova e Veneza começarem a cobrar o pedágio, aqui na região de Constantinopla começou uma guerra muito intensa. O Império Turco Otomano fez um ataque a essa região, tanto que em 1453 a gente vai ter a queda de Constantinopla. Então, mesmo fugindo do pedágio ou pagando o pedágio, quando você chegava em Constantinopla estava tendo uma guerra. Isso podia o quê? Destruir completamente o seu comércio nesse momento. Constantinopla é aqui, onde hoje a gente tem a região de Istambul, na Turquia, dentro desse ponto. É aí que a gente vê essa nova situação. Surge o processo das grandes navegações. As grandes navegações seriam a solução para a crise na Europa. Em termos econômicos, uma crise na expansão, a obstrução da expansão do mercado era extremamente complicada. E por que esse mercado estava obstruído? Controle de Gênova e Veneza sobre o Mediterrâneo, a descentralização política, então na verdade existiam várias pequenas cidades tentando ter o domínio sobre o Mediterrâneo e a falta de metais preciosos. Então na verdade é nesse momento que os países vão tentar buscar essas novas rotas, essa nova situação. Esse daqui, no fim da Idade Média, era o mundo conhecido. Essa localidade até essa região aqui. Aqui, essa sombra aqui vem um pouquinho mais até aqui. Mas eles não conheciam Américas, não conheciam todo o continente asiático, não conheciam a Oceania, muito menos a África como um todo. O que acontece nesse momento? Portugueses e espanhóis, por exemplo, além de franceses e ingleses, querem sair daqui e chegar até aqui. Eu estou olhando para um mapa planificado. É muito simples entender o mapa aqui. Mas para pensar, para sair daqui e chegar até aqui, eu tenho 3 possibilidades. 3 opções nesse momento. Sem ser passando pelo mar Mediterrâneo e muito menos por terra, onde eu teria muito mais dificuldade. A primeira opção é uma opção atravessando a costa da África. Eles não conheciam todo esse caminho, era algo complicado, mas essa seria uma das opções. Segunda opção, dando a volta pelo norte. Então, na verdade, essa imagem de dar a volta pelo norte era uma imagem importante. Só que era extremamente complicado. Por quê? Porque quando as embarcações saíam daqui e chegavam até aqui, não vamos esquecer que o Mar do Norte é um mar congelado. Então, dentro desse processo, as caravelas, as naus, não conseguiam avançar sobre esse mar do norte aqui. Sobra uma terceira opção, e a terceira opção era dar a volta. Surgiu a ideia de alguns pensadores que a Terra podia ser redonda, esférica, e essa situação, a partir daí, geraria isso. Mas isso causava muito medo. Essa rota aqui era quase que proibida pela Igreja Católica, que dizia que a Terra era plana. Essa rota aqui era congelada. Só sobrava uma rota, e essa rota é a rota africana. O primeiro país a se lançar por essas rotas vai ser Portugal. E Portugal foi o pioneiro nesse processo. Por quê? Ponto número 1.
Portugal foi o primeiro reino a se formar como reino. Falamos algumas aulas sobre a unificação portuguesa, né? E, na verdade, Portugal, já no início do século XII, né, 1139, já era um reino formado. Então, diferentemente dos outros reinos que ainda demoram a ter uma centralização política, Portugal já tinha essa centralização política com um desenvolvimento muito grande. É lógico que, num primeiro momento, a população portuguesa e Portugal não vai se lançar aos grandes mares. Mas uma característica extremamente importante dessa centralização é que, rapidamente, a população portuguesa vai começar claramente a viver da pesca. A localização privilegiada, ou seja, toda a questão do litoral, foi fundamental para que os portugueses desenvolvessem claramente essa questão da pesca. Com o tempo, eles vão até dizer que nas veias dos portugueses não passa sangue, passa água salgada. Então, na verdade, essa centralização política e essa questão da população tendo essa imagem, tendo essa ideia, foi muito fundamental. Mas quem sabe, uma das características mais importantes foi a Revolução de Avis, que a gente viu também depois da Batalha de Aljubarrota. Quando Dom João I, Dom João de Avis, assume o poder com total e pleno apoio da burguesia, esses dois grupos tinham um grande interesse pela expansão marítima. Se fosse só o rei, para o rei ganhar dinheiro, a ideia dele era o quê? Vamos cobrar impostos. A burguesia não. A burguesia quer obter um lucro da forma mais marcante possível. E a burguesia sabe que para ganhar dinheiro, a solução para ela é buscar o quê? Buscar rotas comerciais. Então a aliança entre burguesia e rei a partir do governo de Dom João I, da dinastia de Avis, foi fundamental nesse momento. Então vamos lá. Primeira característica para Portugal ter se lançado primeiramente aos grandes mares. O primeiro reino independente. A centralização política. Segunda característica, a Revolução de Avis. A relação muito forte entre burguesia e rei. Terceira situação ainda aqui na Revolução de Avis. Com a Revolução de Avis e com a Batalha de Aljubarrota, Portugal não passa por mais nenhuma guerra. Enquanto isso, os espanhóis ainda estão guerreando. Castela, Aragão, inglês e francês, a gente não precisa nem lembrar da Guerra dos 100 Anos. Mas enquanto está todo mundo guerreando, Portugal não tem mais guerras. Professor, o que tem a ver guerra com expansão marítima? Se eu estou numa guerra contra você, todo o meu investimento e todo o meu dinheiro é para produzir armas para te vencer na guerra. Agora, se eu não tenho guerras, eu posso pensar em como usar esse meu dinheiro para gerar cada vez mais dinheiro. E essa burguesia, que era uma burguesia pesqueira, que tinha essa localização privilegiada, vai começar a investir nisso. Por fim, a gente tem uma última característica. No século XV vai surgir em Portugal uma escola chamada Escola de Sagres. A Escola de Sagres era o que a gente chama de uma escola náutica. Nessa escola você aprendia toda a movimentação das grandes navegações. Além de mexer em determinados instrumentos como bússola, astrolábio, olhar as estrelas, analisar mapas, a Escola de Sagres tinha uma característica que trazia todo mundo para Portugal e a partir desse ponto, o debate de ideias era muito intenso nessa região. Então vamos lá, 5 características. Centralização política, ausência de guerras, fortalecimento da burguesia, desenvolvimento imenso da burguesia nesse momento, localização privilegiada e Escola de Sagres. Por esses 5 motivos, Portugal vai ser o primeiro reino a se lançar aos grandes mares. As tecnologias portuguesas eram extremamente interessantes. Aqui a gente tem essa ideia. As grandes viagens de exploração só foram possíveis a partir do século XV graças ao avanço da cartografia e de tecnologia marítima, como a invenção da bússola e do astrolábio. Olha aqui uma carta, né, um mapa mundi dessa época, né, baseado nas descrições de Ptolomeu. A bússola, extremamente importante, o astrolábio. Professor, o que é bússola? O que é astrolábio? Na verdade é isso. A bússola é uma agulha magnetizada que sempre aponta para o norte. Então, na verdade, isso vem da relação entre os membros da Península Ibérica com os árabes, lá naquele processo de guerra de reconquista, e a bússola teve um papel extremamente importante e é fundamental até os dias de hoje. O astrolábio dava distância do navio em relação ao seu ponto de partida baseado no Sol. É um produto, é uma tecnologia impressionante para a época que auxiliava em muito as grandes navegações. Os portugueses, então, tinham todo esse aparato, mas, na verdade, faltava algo que era fundamental, que era a coragem. Então é nesse momento que os portugueses vão se lançar nesse processo e essas são as fases da expansão marítima portuguesa. O primeiro tópico e a primeira situação foi a tomada do entreposto de Ceuta. Ceuta, na verdade, em 1415, era um local de comércio importante no norte da África. Foi o pontapé inicial para as grandes navegações. Eles saíram pelo Rio Tejo e chegaram
até essa localidade, até esse determinado ponto. A partir dali, quem sabe, se isso acontecesse muito depois, seria falado como se fosse uma pequena viagem para o homem, mas uma grande viagem para a humanidade, como lá quando Neil Armstrong botou os pés na Lua. Ou não. A partir desse ponto, o que acontece? Dentro dessa situação, a tomada de Ceuta foi uma dominação e um processo extremamente marcante e fundamental. Começava assim a primeira fase do processo de exploração. Vai lembrar que o objetivo era chegar nas Índias, mas no meio do caminho eles iam fazendo a dominação sobre a África. Em 1420, dominaram as ilhas da Madeira e Açores, no Oceano Atlântico. Em 1434, chegaram ao Cabo Barrador. Em 1445, chegaram a Cabo Verde. E a partir desse momento, toda a costa oeste da África já estava sendo dominada. Mas existia um problema. E esse problema era chamado de o Cabo das Tormentas. O Cabo das Tormentas era uma região no sul da África. Passar por ali era quase que impossível. Mas entre 1487 e 1488, um navegante extremamente importante português chamado Bartolomeu Dias vai conseguir ultrapassar esse Cabo das Tormentas, que vai até ganhar um outro nome a partir desse momento. As viagens continuam. E em 1498, quem sabe, o navegante português mais importante da história, chamado Vasco da Gama, consegue chegar às Índias. Como foi isso? Olha aqui, gente. As viagens nesse momento. Então, na verdade, a gente já viu esse mapa, né, em aí uma outra aula nossa, mas esse mapa mostra muito bem essa situação. Então, na verdade, as primeiras viagens eram viagens extremamente importantes e fundamentais por aqui. A ideia marcante era, essa em vermelho aqui é a viagem do Bartolomeu Dias. Dentro de todas as características, o processo de dominação sobre a África foi extremamente importante. Na África se encontravam quantidades de metais preciosos. A exploração sobre a África começou a ser cada vez mais interessante. Pedras preciosas, escravos. Então, na verdade, entre 1415, com a chegada aqui a Ceuta, até 1498, com a chegada aqui a Calicut, a dominação e a exploração da África foi muito fundamental. Inclusive, na África começaram a ser construídas as primeiras feitorias. Eram localidades que não podemos chamar de cidades, mas eram entrepostos e pontos de parada. Por quê? Porque os portugueses saíam daqui e paravam aqui, voltavam. Paravam aqui e voltavam. Paravam aqui e voltavam. Em cada uma dessas regiões, eles faziam um pequeno local de comércio. Para quê? Para levar esses produtos posteriormente para a Europa. A dominação sobre a África foi fundamental durante esse período para quê? Para gerar um lucro para que eles conseguissem chegar até as Índias. Foi nesse momento que passar por aqui era quase impossível. Por quê? Porque, na verdade, essa localidade aqui tem dois problemas. Problema número 1, os ventos aqui são muito fortes. Para quem gosta de surf, né, tem algumas provas que são aqui, próxima à região da Cidade do Cabo. Os ventos aqui são muito fortes. E esses ventos, muitas vezes, trazem para o continente. Esses caras, quando passavam por aqui, pegavam essa corrente de vento, eles acabavam o quê? Batendo nas rochas, batendo nos corais. Eles achavam que os monstros marinhos tinham afundado a sua embarcação. Beleza, vou passar por uma localidade mais distante para não pegar o vento. Existe uma corrente marítima aqui que te leva para o sul. E a partir desse ponto, o que acontece? Assim eles imaginam que caíam no precipício. Os problemas eram imensos, até que esse navegante chamado Bartolomeu Dias conseguiu atravessar o Cabo das Tormentas e voltar. A partir desse ponto, o cabo deixou de ser chamado de Cabo das Tormentas, passou a ser chamado de Cabo da Boa Esperança. E é nesse momento que a gente tem a viagem, quase 10 anos depois, de Vasco da Gama. Ele vem por aqui, passa pela costa da África, atravessa o Cabo da Boa Esperança e consegue chegar a Calicut nesse momento, concluindo o objetivo dos portugueses, chegando e encontrando a nova rota em direção às Índias, a segunda rota em direção às Índias. Vasco da Gama, a partir desse momento, passa a ser chamado de o vice-rei das Índias. Posteriormente a isso, a gente tem mais um projeto fundamental. Já falamos sobre isso em outras aulas, e esse projeto era o projeto de chegada até essa localidade aqui. A frota de Pedro Álvares Cabral acaba chegando aqui e continua a sua viagem em direção à Índia. Posteriormente, a gente tem mais uma viagem aqui interna do Pedro de Covilha, né, que faz essa viagem aqui também, mas aí o objetivo já tinha sido alcançado. Por quê? Porque se explorava África, Índias e Américas nesse momento.
Os portugueses passam a ter um controle total. E essa é a imagem das áreas dominadas pelos portugueses. É tão importante e interessante que os portugueses vão ter as riquezas das Índias, a riqueza da África e a riqueza das Américas. Quem sabe Lisboa se transformou na primeira grande cidade cosmopolita do mundo. Porque, na verdade, existiam o quê? Produtos de todas as regiões. Ninguém mais ia para as Índias. Eu vou para Lisboa, que é mais fácil e é mais simples. A gente sabe que Portugal, nesse momento, vai se constituir como a grande potência do mundo nesse momento. Mas no final do século XV, os espanhóis começam a ter um desenvolvimento maior. Existia um problema para os espanhóis. Qual o grande problema? Na verdade, a rota africana era de controle de Portugal. A rota mediterrânea era controle de Gênova e Veneza. A rota do norte era impossível. Só sobrava uma rota. E a rota desenvolvida pela Espanha vai ser a rota em direção ao oeste. Um navegante extremamente importante chamado Cristóvão Colombo vai se lançar em direção à região das Américas. Foi uma tática muito importante e muito interessante. Em 1492, Cristóvão Colombo chega à região ali próximo aonde hoje a gente tem Santo Domingo, ali na região das Bahamas. Foi a primeira grande viagem. Cristóvão Colombo nem era um espanhol, Cristóvão Colombo era um genovês. Ninguém queria aceitar a viagem dele era uma loucura. Os membros do clero falavam que era impossível. Os membros da nobreza riam de Cristóvão Colombo. Os membros da burguesia não queriam acompanhar Cristóvão Colombo. Mas a rainha da Espanha, a rainha Isabel de Castela, vai falar assim: Cristóvão Colombo, pode ir. Não tem nenhum problema você ir para lá. Como assim? Você pode ir para lá. Qual era a ideia dela? Se, na verdade, ele chegasse até a região das Índias, estava viajando a cargo da rainha da Espanha. Se ele não chegasse, dane-se, era um genovês, não era nem um espanhol que estava morrendo. E ele consegue chegar até essa região, imaginando num primeiro momento ter chegado às Índias. Somente algum tempo depois de novas viagens, é que oficialmente se define que isso aqui não é nada de Índias, é um outro continente. E assim os espanhóis conseguem chegar ao seu objetivo. Minto, o objetivo era chegar nas Índias. Algumas viagens depois, em 1519, um navegante chamado Fernão de Magalhães conseguiu passar por aqui e dar a volta, fazer a viagem de circunnavegação. Na verdade, essa viagem era uma viagem importante, mas era uma viagem extremamente longa, extremamente complicada nesse momento. Os espanhóis já não ligavam muito mais para isso. Falamos algumas aulas sobre a chegada dos espanhóis e a dominação sobre esse continente. A riqueza que Pizarro, que Cortés, que todos os grandes espanhóis fizeram e encontraram nessa localidade. Só que quando os espanhóis chegam a essa região em 1492, os problemas são cada vez maiores. É nesse momento que é necessário fazer um grande tratado. E, na verdade, os espanhóis foram até o Papa e exigiram um tratado. Em 1493 foi assinado um tratado entre o Papa, o rei da Espanha e o rei de Portugal. Se chamava Bula é qualquer documento escrito pelo Papa, intercoetera de divisão da terra. Essa linha passava a 100 léguas náuticas da ilha de Cabo Verde, essa linha verde aqui, e separaria o mundo entre espanhóis e portugueses. Portugal teria o controle sobre a costa da África, Portugal teria o controle sobre as Índias. A Espanha teria o controle desta região toda. É lógico que os portugueses não aceitam muito bem essa situação. E no ano seguinte, em 1494, o rei de Portugal exige um novo tratado. E esse novo tratado ficou conhecido como o Tratado de Tordesilhas, que dividiu o mundo entre espanhóis e portugueses. É lógico que o rei de Portugal já sabia da existência dessas terras. É lógico que o rei de Portugal não queria ser o bobo da história. E ele passa a ter, assim, o controle sobre essa pequena região dentro dessa localidade. Como assim, se o Brasil só foi descoberto em 1500? É lógico que ele já imaginava isso. Tem determinados fatores e determinadas situações que às vezes não são ditas, porque podem gerar um alvoroço e um problema cada vez maior. Será que existe vida fora do planeta Terra? A gente não sabe, mas garanto para vocês que as pessoas mais importantes do mundo, os grandes presidentes, sabem. Vale a pena falar para o mundo a existência de vida fora da Terra? Para quê? Para gerar um caos, um medo. Essa foi a ideia do rei de Portugal. Vale a pena, e da Espanha, vale a pena falar que isso é um outro continente? Não. Vamos começar a nossa exploração, depois a gente convence e mostra para o mundo que isso é um outro continente. Só que, lógico, que quando o mundo foi dividido entre portugueses e espanhóis com o Tratado de Tordesilhas, muita gente não gostou. Os franceses contestavam em muito esse tratado. Tinha um rei francês chamado Francisco I, que ele diz: aonde está escrito no testamento de Adão que, na verdade, o mundo deve ser dividido entre esses dois países? A Inglaterra também não aceita nem um pouco isso.
e faz determinadas viagens, principalmente ao norte, a região da América do Norte. No século XVII, toda a relação já era muito intensa. E, na verdade, ingleses e franceses vão trabalhar fortemente com a pirataria, tentando de todas as formas fazer colônias, fazer ataques e tentar dominar essa determinada região. A consequência clara e clássica nesse momento é que os projetos de expansão marítima atendem ao interesse de diversos grupos sociais. Como assim? Para a nobreza, mais terras. Para a burguesia, maior comércio. Para a igreja, novos fiéis. Todo mundo adora o processo de expansão marítima. Você tem mais terras, você tem um comércio maior, você tem mais riquezas, você tem catequese, novos fiéis. O rei adora essa situação. Essa relação nobreza, burguesia, igreja e rei foi fundamental nesse momento. E assim, a gente tem uma mudança total da estrutura do mundo. O comércio mundial passa a ser completamente diferente. Então, na verdade, o mundo passa a ser completamente diferente. Novas regiões foram descobertas, foram analisadas, passaram a ter mais importância. A gente tem um deslocamento para o Oceano Atlântico. Então, na verdade, as Américas ganham uma importância fundamental. Os italianos, Gênova e Veneza, perdem o seu monopólio. Ninguém dá mais importância para essa determinada estrutura e para essa situação. Como conclusão a isso, Portugal, Espanha, Inglaterra e França, primeiro Portugal e Espanha, depois Inglaterra e França, passam a ter um destaque imenso nesse momento. O grande fluxo de metais causa uma revolução no preço dos produtos. O mundo nunca mais vai ser mesmo a partir desse momento. As mudanças passam a ser extremamente marcantes e fundamentais. Passamos a ter um novo mundo a partir desse processo. Essa é a ideia, esse é o movimento e essa é a situação. Então, gente, foi isso. Foi muito legal fazer esse trabalho com vocês. Um abraço. Tchau, tchau.